Hoje é dia de produzir, mais uma vez, uma Strong Bitter, também chamada pela Fuller's como Extra Special Bitter. Isso depois da vinheta. Olá, Luciano Ribeiro da Saibia, e hoje nós vamos fazer uma Extra Special Bitter, ou melhor dizendo, uma Strong Bitter pelo BJCP. A primeira vez que a Fuller's utilizou esse nome de Extra Special Bitter foi em 1971. Até então essa cerveja era chamada pela Fuller's de Old Burton Extra. Naquele tempo os cervejeiros produziam basicamente dois estilos de bitter, o que era chamado de Ordinary Bitter e a Best Bitter. As Ordinary Bitters tinham uma densidade inicial menor, por consequência menos álcool, e também eram um pouco menos amargas. Já as Best Bitters eram feitas com os melhores ingredientes disponíveis na cervejaria, tinham uma densidade inicial um pouco maior e assim, por consequência, também tinham mais álcool. A Fuller's já tinha uma linha de cervejas da sua famosa London Pride, chamada de Special. Daí, para se diferenciar, eles chamaram essa nova cerveja de Extra Special Bitter, ou ESB. Então, tendo em vista que o nome Extra Special Bitter pertence à Fuller's, cervejeiros ao redor do mundo usam o termo, denominado pelo BJCP, de Strong Bitter. As Strong Bitters, como eu disse, não diferem tanto assim em termos de ingrediente das Best Bitters, apenas que usa-se mais insumos, fazendo com que a cerveja tenha uma gravidade original maior e com isso leva a uma cerveja mais alcoólica e um pouco mais amarga. Os ingredientes clássicos para fazer esses estilos de cerveja, isso é, as bitters inglesas, geralmente se utiliza malte base Pale Ale e um pouco de malte cristal e caramelo, para chegar na coloração e também para dar esse caráter maltado que essas cervejas têm. Os lúpulos utilizados nessa cerveja geralmente são lúpulos ingleses para gerar um amargor e também alguns aromas característicos de lúpulos britânicos. Então, sem mais delongas, eu vou deixar vocês com o processo de produção dessa cerveja e volto já já com a degustação da mesma. Para essa mostura utilizamos um pouco mais de 47 litros de água, com uma relação de água-malte de 3,57 litros por quilograma. O perfil da água para essa mistura ficou com 100 ppm de cálcio, 15 de magnésio, 15 de sódio, 150 de sulfato, 75 de cloreto e 100 de bicarbonato, tendo essa água um perfil amargo. Fizemos o ajuste de pH utilizando o ácido lático para 5,4 antes mesmo da misturação. O ajuste de pH nessa fase ajuda na dissolução dos sais. O nosso grist de malte foi de 88,3% de malte Pilsner, 7,5% de malte Biscuit, 3,8% de malte Cristal e 0,4% de malte Black, totalizando 13,3 kg. Misturamos a uma temperatura de 66 graus por 120 minutos. Para o amargor de base, utilizamos o lúpulo Target, 25 gramas, faltando 50 minutos para o fim da fervura. Depois, mais 25 gramas, faltando 20 minutos para o fim da fervura. Faltando 15 minutos para o final da fervura, utilizamos o Whifflock para ajudar na floculação das proteínas. Como lúpulo de finalização, utilizamos o East Kent Golden, adicionando 50 gramas, faltando 10 minutos para o fim da mistura. Faltando 5 minutos para o fim da mistura, adicionamos os nutrientes para a levedura e também zinco. Terminada a fervura, adicionamos mais 50 gramas de East Kent Golden. O amargor total para essa receita foi de 38 IBUs. Foi então hora de resfriar o nosso mosto e pela primeira vez utilizamos essa bomba e a água da piscina na primeira fase de resfriamento, poupando assim água. Na segunda fase de resfriamento, utilizamos água com gelo e chegamos a uma temperatura abaixo de 17 graus para inoculação. Fizemos a trasfega desse mosto, aeramos por 10 minutos e então adicionamos as nossas leveduras. Para essa receita, utilizamos a levedura S04 da Fermentes. Passadas um pouco mais de 12 horas do inóculo, já tínhamos uma boa atividade das leveduras no processo fermentativo. A nossa fermentação se deu a uma temperatura de 18 graus por 7 dias.
Entretanto, tivemos um problema na fermentação. A FG esperada para essa cerveja era de 1,012. Ficamos com 1,015. Tivemos uma atenuação abaixo do esperado, o que implicou em uma cerveja um pouco menos alcoólica. De toda forma, terminada a fermentação, fizemos uma maturação a frio por 14 dias e depois disso fizemos o invase dessa cerveja em barris utilizando a técnica de contrapressão. Essa cerveja ela foi produzida para o nosso festival local de cerveja artesanal aqui do Vale e eu tirei apenas uma amostra num kegzinho pequeno, como vocês viram, que foi o final do invase, o final do fermentador. E por isso mesmo, eu já vou deixar o disclaimer, a cerveja ela não está tão cristalina, tão limpa quanto deveria. Então eu vou colocar aqui um anteparo para vocês verem como é que ficou a cor dessa cerveja. Percebam que, como eu disse, ela não está muito cristalina, ela está um pouco turva, mas isso tem a ver com a questão, como eu disse, do final do fermentador. Então eu peguei o finalzinho da cerveja depois de já ter envasado ela para essa degustação. Enfim, vamos ver como essa cerveja está, começando pelos aromas. Um aroma bem maltado, bem característico, com notas de caramelo, mas um maltado bem rico. Apesar do grist ser simples, essa característica é bem interessante. A cor dela tá uma cor âmbar, bonita, com a formação de espuma, como vocês podem ver, bastante cremosa. Ela foi uma boa formação, tá com uma boa retenção. Eu enchi o copo um pouco mais do que o necessário. Enfim, a apresentação está muito bonita, levemente turva, como eu disse, mas isso não tira muito mérito dela, porque eu imagino que a cerveja que foi embarrilhada, ela deve estar bem mais clara, já que a gente utilizou também gelatina aqui nessa cerveja. Vamos para a boca ver como essa cerveja está em termos de sabor. Aqui a gente tem um pequeno problema, porque a levedura que a gente utilizou, que foi a S04, que é uma levedura inglesa, ela tem uma taxa de atenuação que chega ali 75, 77 no máximo. E no mínimo ela está ali na faixa de 71% de atenuação. E por alguma razão, a nossa cerveja ela ficou menos atenuada do que o que deveria. Então ela ficou com uma faixa de atenuação, uma taxa de atenuação aparente, ali entre 69% e 70%. Então eu estou conseguindo perceber aqui um dulçor residual de malte acima daquilo que seria o ideal. Então a cerveja ela tem sim um amargor, mas ela tem um dulçor residual, porque a FG dessa cerveja ficou ali por volta dos 1,015, enquanto que deveria ficar em 1,012. Mas aqui o que, é que a gente percebe? O maltado, ele é o primeiro que a gente sente, mas depois desse maltado vem na sequência o amargor. A gente tem um amargor de bitter. Esse amargor ele não dura muito, ele tá um amargor redondo. E também dá para perceber um leve quê de esterificação que é típico das leveduras inglesas. O maltado tá de médio, médio alto, o que deveria estar de médio, médio baixo. O amargor ele tá ali médio, médio alto. No final, no retrogosto, o dulçor cede e dá espaço ao lúpulo. Então no retrogosto tem um quê de amargor. Ele segura um pouquinho e depois desaparece. Mas é um amargor bem redondo. O equilíbrio da cerveja está levemente deslocado para o malte, mas não é muito. Deveria estar levemente deslocada para o amargor.
mas como eu disse, aí não tem muito o que a gente fazer depois da cerveja pronta. Talvez para corrigir essa cerveja fosse o caso da gente mosturar 1 ou 2 graus abaixo. A gente mosturou essa cerveja aqui a 66, 67, talvez misturando 64, 65, a cerveja seque mais e ela fique com aquela cara de uma bitter, como a bitter deve ser. Não mais, a cerveja ficou boa, sim, não ficou perfeita, não ficou tão boa quanto a versão anterior que a gente fez, a Strong Bitter. Eu acredito que aquela versão ficou melhor do que essa, porque o equilíbrio ficou mais dentro do estilo. Essa cerveja ela não tem nenhum grande defeito, a não ser, infelizmente, essa atenuação um pouco mais baixa, e essa turbidez, como eu disse, é mais em questão do serviço do que propriamente dito da cerveja, do processo de produção da cerveja em si. Então, nem sempre a gente consegue o que quer. Apesar disso, a cerveja ela tá uma cerveja boa. Eu espero que o pessoal no festival goste dela. Sobretudo aquelas pessoas que têm um paladar um pouco mais avesso ao amargor com maior intensidade. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Ele é muito importante para o nosso canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever em nosso canal e acompanhar os vídeos que nós postamos por aqui. Para você que já é inscrito e acompanha o nosso canal, meu muito obrigado, cheers e até a próxima.